Bom dia, amigos despolarizados e espiritualizados. É isso aí, pessoal. Temos que aproveitar a experiência física. É importantíssimo estar com o pé no chão, ligado no que acontece nesse mundo 3D, nesse mundo material, porque é aqui que nós aprendemos, aqui que é o nosso campo de provas. Como eu já falei no vídeo anterior hoje, que no domingo eu gravo dois vídeos, um falando alguma coisa sobre a parte espiritual e o outro na parte espiritual contando alguma experiência esquisita, meus casos esquisitos, né, que acontecem. Então vamos aproveitar esse mundo material, físico, para aprender neles, praticar. É aqui que a gente lapida o nosso espírito, né, nesse mundo material. Temos que aproveitar bastante ele com os pés no chão e ligado na força divina que nos dá força e nos faz crescer e se elevar. É aqui que é o campo de provas para se elevar espiritualmente. Bom, então eu vou contar mais uma experiência esquisita que eu conto aos domingos. Então essa aí foi na pandemia, Eu gosto de contar esses casos porque tem gente que não acredita que existe Deus. Eu também não sei o que é Deus. É uma força poderosa aí que nos criou, que a gente criou tudo isso aqui que eu estou vendo, essa maravilha. Ah, olha que coisa bonita essa vegetação, e a gente está aqui nesse mundo maravilhoso, esse paraíso. Só que nós, seres humanos, é que estragamos isso aqui, né? Nossas falhas. Viemos aprender, mas ele nos deu esse paraíso. Ele, não sei quem, essa força, quem criou, não sei. O algo poderoso e que nos sustenta e nos deu consciência. Mas isso aí depois a gente descobre, né? Estamos muito rastejantes ainda para entender o que é Deus, quem é Deus. Existe algo, é isso que interessa. Então essa experiência eu conto assim, são experiências vividas por mim desde pequeno, que eu faço o paralelo do mundo espiritual, que realmente para mim existe com base nessas experiências. É uma prova que eu tenho, um convencimento, né? É uma crença, mas é um convencimento de que existe o mundo espiritual, porque algumas coisas esquisitas já aconteceram comigo, como eu já contei em vídeos anteriores. Isso podem ver aos domingos aí, em domingos anteriores, e sempre tem uma experiência ali, de saída do corpo e tudo mais, né? Então nessa foi na pandemia, essa experiência foi na pandemia. Eu estava aqui, vivo nessa área rural aqui, eu estava nessa época, estava sozinho aqui. Foi logo depois do primeiro ano da pandemia, 2020, foi em 2021 ali, a gente estava saindo da pandemia, a gente estava usando máscara ainda e tal. E aí eu comecei a sentir algo esquisito, sintomas da Covid. Eu estava aqui sozinho. E aí quando começou, quem teve isso, né? Começou aquela dor atrás, assim, no corpo, uma dor na nuca, por dentro da nuca, por dentro da cabeça, uma dor de cabeça que vem internamente pela coluna, não sei. Uma dor que eu nunca tinha sentido, uma dor de cabeça diferente. E depois começou aquele mal-estar, e vai o dia passando, os dias passando, e aquela dor nas costas começou também, tipo na base do pulmão, atrás, né? Aquela dor por dentro, atrás ali. E eu me preocupei. Eu falei, sintomas da Covid. E comecei a ficar preocupado com aquilo. Ia procurar ajuda médica, né? Pensei em procurar, mas eu já comecei a orar. Comecei a orar, entrar em contato com meu mentor espiritual e tudo mais. Que eu não conheço, não sei quem é, mas existe. Todos nós temos um mentor espiritual que nos acompanha. Podem chamar, outros chamam de anjo da guarda, chame como quiser. Tem alguma força, algum ser espiritual que está sempre cuidando, claro, de acordo com o nosso mérito também, de acordo com o nosso pedido. A gente tem que estabelecer o contato. Se a gente não pedir, não falar nada, ele fica na dele lá. Não é? Só vai interferir no que é preciso realmente. Mas a gente deve sempre mentalizar esse mentor espiritual, que é da luz, sempre é da luz, para fazer o nosso bem, nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução. E eu comecei a orar, pedir a Jesus também, né? O que era aquilo que eu estava sentindo, porque eu já estava sentindo dor no pulmão, e eu já estava para ir no outro dia procurar um médico, procurar atendimento médico, né? Mas ainda à noite eu tive um sonho muito real também. Eu estava como numa sala, como fosse um ambulatório, alguma coisa assim. Tinha várias pessoas ali. E aí eu estava como estivesse deitado, assim, é o sonho que a gente lembra, né? Aquilo, deitado naquela sala ali, e alguém
naquele sonho, enfiou, fez uma punção no meu pulmão. Eu só lembro que este alguém, como uma coisa tipo metálica, pontuda assim, e levantou aquilo e falou: ele está com líquido no pulmão. Ele está com líquido no pulmão, com aquela, como tinha feito uma punção, né? Alguma coisa assim. E ali por aquele equipamento, a ponta disse que tinha líquido no pulmão. Só me lembro disso. Acordei de manhã e acordei com aquele pensamento também, porque já estava incomodando e tinha uma secreção no meu pulmão que eu já estava com uma tosse e aquilo não saía. Eu tossia para aquilo sair, né? Aquela secreção sair do pulmão e aquilo não saía, que era uma coisa agarrada que eu nunca tinha sentido. E aí vem na cabeça aquela inspiração de falar: mexa os braços, mexa os braços. E aí eu comecei, na minha cabeça, a inventar uns exercícios para fazer abertura de braço, fazia várias séries de abertura de braço, para cima, para baixo, e fazia durante o dia, fazia várias vezes movimento, né? Abrindo os braços lateralmente, horizontalmente, e intercalados também abrindo verticalmente, horizontalmente, verticalmente, fazendo esse exercício. Eu sei que naquele dia eu fui melhorando, aquela coisa parece que foi soltando, e acabei vendo que eu tava, sei lá, a fé que eu tava naquilo lá, né? E eu acabei não procurando o médico. Claro que a gente deve sempre procurar o médico. Eu estava disposto a fazer isso, mas depois daquele sonho e depois da inspiração que eu tive de fazer esses exercícios, eu acreditei que aquilo seria uma solução, seria já um tratamento. Se eu estou errado, eu não sei, mas eu prolonguei aquele dia e fui fazendo os outros dias, fazendo os exercícios, tomando muito líquido, me cuidando. E eu sei que os sintomas desapareceram, porque foi naquele período de abertura, as coisas ainda estavam muita gente indo para o hospital, para posto de saúde e tudo mais. Aí eu procurei deixar isso um pouco, fui prolongando, acabei, né, porque a vida não estava ainda tão normal, não estava no normal. E eu acabei, graças a Deus, aqui em casa mesmo, nesse ambiente verde aqui, com esse ar puro, com muita oração e muita ligação espiritual, assim. Eu sei que aquilo sumiu, os sintomas, me curou, eu não tomei remédios assim, e fazendo os exercícios e sumiu os sintomas. Claro, a gente deve sempre procurar o médico, como eu digo, foi naquela fase que estava reabrindo as coisas e a vida voltando ao normal. E eu vi que se eu piorasse, né? Eu não tive febre, essas coisas. Se eu piorasse, claro que eu ia correr para o médico, ia correr para um posto de saúde, o que fosse. Mas é isso, pessoal. É só para contar uma experiência, né? Desses sonhos esquisitos, experiências esquisitas. Às vezes em sonho nós saímos do corpo e nós estamos dormindo o corpo físico enquanto o espírito está vagando, está encontrando outros espíritos, está participando de experiências. Às vezes nós estamos tomando conselho dos nossos mentores espirituais e a gente acorda com uma ideia melhor ou acorda inspirado de outra forma. É só para contar que a minha experiência particular, individual, acreditem ou não, eu acredito nelas porque são muito reais. E eu me entrego a isso, eu me ligo a isso e procuro fazer a vida mais correta possível que eu possa. Eu procuro ser o mais perfeito, que ninguém é perfeito, mas eu procuro fazer as coisas da melhor maneira que eu posso, para estabelecer esse contato e para ter um pouquinho de mérito e um pouco de misericórdia que eu peço a Jesus sempre. É isso, pessoal. Um bom dia e vamos nos espiritualizar. Esse é o caminho para viver bem e viver em paz. Um bom dia, um bom domingo a todos e uma boa semana que se aproxima.